Bem-vindo a mais um Salé Interessa aqui em Juazeiro do Norte, onde a gente vai conversar com Andréa Ribeiro sobre esse assunto de Olimpíadas Escolares, que é espetacular, mas só depois da vinheta. Bem-vindo ao Salé Interessa. Bom, pessoal, estou aqui com Andréa Ribeiro, seja muito bem-vinda ao Salé Interessa. E hoje nós vamos falar sobre Olimpíadas, um assunto que é um grande, eu não digo um grande tabu, mas onde as pessoas, eu acho que a maioria delas tem grandes dúvidas quanto a isso, né? Como faz essas Olimpíadas, o que faz para fazer, se qualquer pessoa pode fazer, né? E o que ela acarreta na vida do estudante em termos de benefícios, né? E louros, depois que o aluno ele consegue ser um medalhista, né, de Olimpíada. Muito bem-vinda, André. Fala um pouquinho para mim sobre você, sobre o seu trabalho com essas Olimpíadas primeiro, antes da gente entrar nesse assunto. Pensando um pouquinho de Olimpíada, eu acho assim fantástico, né? A Olimpíada é algo que quem criou, ela abrange todas as áreas de conhecimento, envolve toda a educação básica, todo o ensino superior. Então, assim, ele é muito mais além do que as pessoas acreditam ser uma Olimpíada científica. E a Olimpíada Científica hoje qualquer pessoa, qualquer aluno pode fazer, ou depois que eu termino o meu ensino médio eu posso continuar fazendo a Olimpíada, eu posso continuar participando, ou eu tenho que ser estudante, né, de fato das escolas públicas e privadas podem fazer? Como é que funciona isso? Pois é, as Olimpíadas, algumas são exclusivamente para aquelas pessoas que estão na educação básica, são divididas em níveis, né? Tem, por exemplo, a Canguru, aí ele nomeia alguns, nível P, nível F, e aí vai dividindo por série, dentro da educação básica. Já tem outras Olimpíadas que ele pode fazer, tanto na educação básica, como no ensino superior. E aí, por exemplo, a Olimpíada de Química tem essa modalidade. Quem pode participar da Olimpíada? Tem Olimpíadas que é exclusivamente os alunos da educação básica, exclusivamente um responsável que faz. Tem outras que, além disso, dá a possibilidade do aluno mesmo se inscrever, ou por um QR Code, ou por um site. E além disso, aumentando mais um pouco esse grupinho, tem as Olimpíadas que tem a primeira opção, que tem a segunda e que ainda dá a possibilidade das pessoas que querem fazer a Olimpíada para testar seu conhecimento. Então, André, é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem em relação às inscrições. Como é que eu faço para me inscrever nas Olimpíadas, né, para eu ser um medalhista, né, e ter esses resultados? Pois é, para se inscrever em cada Olimpíada tem sua particularidade, né? E aí tem uma que pede o número do INEP da escola, e aí a pessoa responsável pela Olimpíada escreve, depois cadastra aluno, cadastra o nome da mãe, para caso a CNPq queira entrar em contato, data de nascimento. Tem outras Olimpíadas em que... Eu entro em contato com a escola para a escola me dar esse auxílio, né? Não, na verdade o representante da Olimpíada, o coordenador, entra no site da Olimpíada que ele quer, aí no caso tem várias modalidades para fazer a inscrição. Aí uma é pelo número do INEP da escola, que aí o número do INEP já diz se a escola é particular, pequena, grande, antiga, enfim, tem todo um processo antes. Outra situação é algumas que disponibilizam o QR Code, a gente repassa para os alunos e eles fazem a inscrição. Tem umas que tem um link que a gente repassa para os alunos, eles fazem a inscrição. E tem outras em que o aluno faz a inscrição e aí o coordenador da Olimpíada entra no site, confirma todos os alunos que realmente são e depois eles mandam o cartão de acesso da prova, como é que vai entrar, manda individual para cada um. Então, assim, as Olimpíadas é muito peculiar como é que cada uma faz a inscrição. Procede a inscrição. Aí, pergunta, elas são pagas? Pois é. Algumas sim, algumas poucas, não é muitas que são pagas. Por exemplo, a Canguru é paga, a Internacional de Matemática é paga, a OBS é paga. Tem uma média de valores? Depende. Por exemplo, a Internacional, quando a gente pensa numa lote de medalhas, a gente trouxe 40 medalhas dela o ano passado. E aí as medalhas foram 1.000 e pouco. E a inscrição, 450. Já a Canguru, que a gente já fez a inscrição para esse ano, ela é 180
e as medalhas é 16 por unidade, né? Explica melhor, assim, o aluno quer se inscrever. Sim. Quanto os pais têm que desembolsar para ele poder participar, se inscrever numa Olimpíada? Pois é. E quando você fala de medalha, é o quê? Com que momento é pago e quem paga isso? O ano passado aqui no Salesiano, a inscrição quem pagou foi o Salesiano, as medalhas também. Quem atinge um determinado número, aí tem direito à medalha, ouro, prata, bronze, honra ao mérito. Tem algumas que mudam a nomenclatura, por exemplo, jovem cientista. E aí a escola pagou, o Salesiano pagou todas as inscrições, todas as matrículas. Só que o pai consegue fazer a inscrição em algumas Olimpíadas específicas. Por exemplo, na Olimpíada de Medicina, ela é aberta, tanto a educação básica, como para quem não está no ensino regular, está tentando vestibular para medicina e gostaria de fazer. Aí lá no site tem, sou, por exemplo, responsável pela Olimpíada da escola, clica aqui. Sou aluno, clica aqui. Alguns sites têm essa nomenclatura. Já tem uns que é obrigatório que seja um coordenador da Olimpíada que faça a inscrição. Alguém da escola. Alguém da escola, né? Entendi. Então, e essa taxa que você me disse da medalha? Você falou valor por medalha. Como é que funciona isso? Aí, por exemplo, a Canguru. Vamos supor que a gente teve paga, né? 17 medalhas. E aí quem pagou as medalhas foi a escola, o Colégio Salesiano, né? São João Bosco. Mas nada impede se o pai quiser fazer a inscrição do filho e quiser pagar a medalha, a inscrição ele pode. Pois é, na Canguru precisa do número do INEP da escola para poder conseguir fazer a inscrição. Então, da Canguru ele não consegue. Já, por exemplo, a Olimpíada do Futuro, o pai consegue fazer a inscrição do aluno e a medalha é de graça, né? Aí, por exemplo, outra Olimpíada também que a gente pode pensar é a Olimpíada do Oceano, né? Quem pode fazer a inscrição? Só a escola. As medalhas são digitais e eles mandam os QR Code para a gente gerar cada um certificado da medalha digital, né? Que eles chamam, que também conta como medalha para entrar em universidade ou concorrer vaga da CAPES, enfim. Então, assim, tem algumas que o pai pode, mas infelizmente outras é obrigatório que a escola tenha uma pessoa responsável para isso. Isso é bacana, porque se o aluno é medalhista, ele não precisa ir com 10 medalhas no peito e aquele... Não precisa. São os certificados, são os QR Codes, né, que ele vai apresentar isso para as instituições. Exato. Bacana. E eu cheguei a observar, né, nas divulgações que são feitas, que essa unidade específica, né, de Juazeiro do Norte, né, o Colégio São João Bosco, teve um resultado fora do normal, um resultado excepcional nas últimas Olimpíadas, no último ano, e vale salientar que foi um ano pós-pandemia que nós tivemos, onde os alunos foram extremamente prejudicados pelo ensino presencial, né, ensino remoto, e mesmo assim, a unidade teve um resultado muito grande, até acima de escolas do sul do Brasil, superando grande parte da rede escolar privada brasileira, não foi isso? Foi. Bom, então assim, o ano passado, mesmo pós-pandemia, a gente possibilitou que os alunos participassem de cerca de 40 Olimpíadas Científicas, em todas as áreas. E aí, a gente tem a preocupação de inscrever todos. Por quê? Porque escolhe só quem gosta de português, porque escolhe só quem gosta de matemática. Isso aí é realmente uma coisa positiva? Não. Então a gente tinha esse cuidado de inscrever todo mundo. E aí o ano passado, em 2021, a gente teve 119 medalhas. Vamos trabalhar, vamos arrochar, vamos intensificar. Tivemos 263, né? E aí foi um número muito grande. Então assim... 263? 263 em praticamente 40 Olimpíadas, em várias áreas, em química, em biologia, né? Inclusive eu lembrei de uma situação agora, que na Olimpíada de Biologia, a gente, na última fase, o Cariri teve 6 medalhas, e sendo que 5 foi daqui da nossa escola, né? E aí o que eu acho interessante
Primeira pergunta dos alunos, é obrigatório fazer? Aí quando chega, eita, eu gostei, eu sempre quis participar, né? Então assim, eles ganharam uma medalha, ou física ou digital, mas saber que eles ganharam uma medalha, eles acham isso muito incrível. E eu ouvi falar, um passarinho me contou que existe uma vaga para Enem específica para medalhistas, né? Uma linha de vaga para Enem para medalhistas, se eu não me engano, são as vagas olímpicas, é isso? Então, o que acontece com a vaga olímpica? Algumas universidades públicas federais oferecem a oportunidade ao aluno que não precisa fazer o Enem, desde que ele tenha sido medalhista, né? Por exemplo, foi medalhista na ONC, Olimpíada Nacional de Ciências. E aí, ele quer concorrer a uma vaga dentro da área de ciências e biológicas, né? Pode, sem precisar fazer o Enem. Então, a garantia que ele tem a medalha garante que ele consiga acessar algumas universidades públicas sem necessariamente fazer o Enem. E aí a gente pensa, o Enem é todo aquele turbilhão de sentimentos. Sim. A criança nem todas ficam bem psicologicamente, é uma pressão. Enfim, cada pessoa, cada jovem reage de uma maneira. E aí a gente pensa nisso como uma alternativa. Durante a educação básica, conseguir uma medalha, então ele tem não só o Enem para fazer um vestibular, ele tem também conquistar através de medalhas, né? Por exemplo, a UBRL, no Instituto Federal de uma cidade de Pernambuco. Agora eu não me recordo, mas eu me lembro que tem. Então, se o aluno for medalhista na UBRL, que é a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, entrar no Instituto Federal. Eu sou formada pelo Instituto Federal, é uma baita de uma estrutura, os professores excepcionais, então assim, eu acho que é uma experiência única para eles conseguirem ingressar numa universidade desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma pessoa especialista nas Olimpíadas, você tem conhecimento de faculdades, universidades fora do Brasil, elas também têm essa abertura para medalhistas daqui do Brasil? Eu fiz essa pergunta ao Google, né? Porque eu sou extremamente curiosa. E aí, algumas universidades, para intercâmbio, é necessário que o aluno tenha sido medalhista em alguma Olimpíada Científica. É um dos quesitos, né? Foi medalhista, ok, tem um pontinho extra, né? Eu até estava dando uma olhada quais as universidades fora do país em que o intercâmbio contava como ponto extra ser medalhista. Certeza que você está agora ouvindo esse podcast, ouvindo a gente e pensando assim, nossa, colocar meu filho agora, né, para ele estudar. Agora, corre! Para fazer a Olimpíada, participar de Olimpíada e ser um medalhista. E isso é tão importante, eu acho que é uma oportunidade tão grande, não só como reconhecimento, acho que as Olimpíadas brasileiras, né, e sobretudo as Olimpíadas específicas de cada área entram como uma oportunidade do aluno ser reconhecido naquilo que ele tem capacidade de fazer, aquilo que ele tem de ser de melhor, de expor para fora de melhor, de acordo com o conhecimento que ele adquiriu na vida inteira, na base que ele teve a vida inteira. Então, acho que é tão importante isso quanto ao que ele tão importante quanto ele continuar estudando para o Enem, é ele estudar para ele adquirir essas medalhas, né? Eu comparo muito isso a outras áreas onde a gente tem, por exemplo, na informática, onde a pessoa precisa de certificações, onde um TI precisa de certificações para poder entrar em grandes empresas, né? E eu acho que um medalhista, mesmo ele tendo o resultado bacana no Enem, né, onde a gente tem hoje, eu acho que entra como algo importantíssimo a gente ter um aluno saber que a medalha para ele hoje não é só a medalha física, né? Entra como uma medalha de oportunidades na vida dele, oportunidades para agariar novos espaços em novas instituições. Então, eu lembrei de uma história agora falando da importância das Olimpíadas, né? Nós participamos da OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. Sim. E aí a gente foi andando de fase, e o que eu achei interessante é que a CAPES entrou em contato com a gente, que o nosso aluno tinha ficado entre os 100 melhores do Brasil. Sim. E que a gente entrasse em contato com a família para saber se tinha alguma
Como que chama? Que o governo dá algum auxílio. Ah, tá. Seria algum incentivo? Algum incentivo do governo, né? Porque eu entrasse em contato com a família para saber se tinha algum incentivo financeiramente do governo, receber alguma bolsa, para que se essa criança tivesse, com a nota dele que ele tirou na UBI, ele ia ganhar uma bolsa de durante um ano de um salário mínimo da CAPES. Para quê? Para incentivar ele a estudar. E aí, continuando no que eu lembrei, eu me lembro que a OBA, a gente teve os lançamentos do foguete, que é a Mobifob, que são a mesma universidade que faz essas duas Olimpíadas. E que no lançamento de foguetes a gente recebeu o convite para poder ir lançar novamente os foguetes dos meninos do ensino médio. Em Rio de Janeiro era tipo uma credencial. E que esses alunos também, se tivesse algum auxílio do governo, poderia concorrer à bolsa da CAPES, um salário mínimo durante um ano. E aí eu fiquei pensando nos alunos que têm realmente essa bolsa e que a família não estava contando com esse dinheiro e por causa de uma Olimpíada receber um salário mínimo durante um ano, né? E aí já vai sair da educação básica com cadastro na CAPES. Eu fiquei pensando quanto que a Olimpíada assim, é algo extraordinário. Extraordinário. E eu achei muito pertinente e importante a gente vem aqui nesse ano de 2023, o início de 2023, para falar sobre a Olimpíada. E primeiro queria agradecer, né, esse podcast, esse bate-papo maravilhoso, né, pedir para você para dar uma mensagem, olhar para essa câmera e dar uma mensagem para aqueles jovens que nunca se interessaram em Olimpíada e para os pais que realmente nunca tiveram conhecimento da importância que a Olimpíada tem na vida dos jovens, né, para o futuro dos jovens, para o plano de carreira desses jovens, né, e por que não para o reconhecimento de tudo aquilo que foi aprendido, né, e em forma de às vezes de remuneração, né, como foi o caso da CAPES, né, às vezes em vagas em grandes instituições. Então, o que você traz de conselho para essas pessoas que desejam entrar, né, nesse páreo, vamos dizer assim, e para aqueles que desejam de fato, estão pensando se entram ou não, né, para se preparar para essas Olimpíadas 2023? O que eu penso muito é ter foco, objetivo, determinação e todo mundo tem a capacidade de conseguir. É sempre isso que eu acho. Ah, eu não gosto de matemática, não vou fazer a Olimpíada de Matemática. Vira a página. Isso não existe, pelo amor de Deus. Então eu acho que é isso, ter foco, ter determinação que vai dar certo, né? O preparo se adquire, né? O preparo se adquire, ninguém nasceu preparado. Então a gente consegue e adquire. Muito obrigado, Andréa, e eu espero que tenhamos outras conversas como essa, com outros resultados espetaculares dessa unidade. Parabéns pelo resultado que você teve aqui junto aos seus alunos, né? E espero que eles só subam aí. Também espero. Ave Maria, torcendo aqui para todos já, né? Obrigado. Salé Interessa. Salé Interessa.